Fala multiplicador, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre decisões. A decisão ela é uma parte muito importante da nossa vida. A decisão é uma ponte entre o movimento e a ação. Muitas pessoas hoje elas entram em movimento para querer conquistar as coisas, porém elas não entram em ação. Muitas pessoas passam 5 anos estudando uma faculdade, ou seja, elas passam 5 anos se movimentando. Mas na hora que é de pegar e pôr em ação esse conhecimento que elas adquiriram nesses 5 anos, elas se esquecem, mas elas não põem em ação. Elas acabam indo trabalhar em outra área. Mas justamente por quê? Porque elas não decidiram realmente pôr aquele conhecimento que elas adquiriram durante 5 anos para pôr em prática em forma de ação. E o que nos faz entrar em ação hoje é exatamente a decisão. Enquanto você não tomar decisão na sua vida, desculpa, você vai estar só em movimento. Quantas pessoas que hoje querem ter um relacionamento melhor, quantas pessoas que hoje querem ter um casamento extraordinário, mas passa a vida inteira querendo e não toma decisão. Muitas pessoas hoje querem realmente ter um casamento extraordinário, mas nem sequer se faz um curso, nem sequer faz uma mentoria, nem sequer busca resolver os seus problemas que estão causando essa separação do casamento. Justamente porque ainda não tomaram a decisão. E não basta somente fazer curso, não basta somente fazer mentoria, mas você precisa tomar uma decisão depois para pôr isso em prática, porque é através da decisão. Lembre-se, a decisão é a ponte do movimento para a ação. Enquanto você ficar só no movimento e não tomar a decisão, você não consegue pular esse abismo para a ação. É como se fosse isso. Imagine um penhasco de um lado, use sua imaginação agora. Imagina um penhasco de um lado e um penhasco do outro. Vamos dizer que aqui é o movimento e aqui são as ações. Porque as ações é o que realmente vai trazer o teu resultado. Mas você precisa pular daqui para lá e você precisa tomar a decisão de pular. Não é fácil pular esse abismo para o outro lado da montanha, pular dessa montanha para ir para essa montanha. Não vai ser fácil, mas é através de quando você decide pular para o outro lado da montanha. Não importa quanto tempo for, você consegue. E é isso que hoje muitas pessoas estão deixando a desejar. Muitos querem morar numa casa melhor, mas eles só querem, não decidem de fato. A partir do momento que você decide que você realmente quer morar numa casa melhor, todas as coisas cooperam para que aquilo se torne realidade na sua vida. Mas enquanto você ficar querendo, desculpa, isso não vai acontecer porque você não tomou a decisão. Você não falou, eu vou ter uma casa daqui 5 anos. Eu vou reformar minha casa daqui 2 anos. Muitas pessoas hoje querem ganhar mais dinheiro, mas muitas pessoas não decidem ganhar mais dinheiro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Eu separei 3 decisões importantes. São 3 decisões que moldam a sua vida. São decisões pequenas que você faz durante todos os dias, mas que são são essas decisões pequenas, são as primárias. São decisões primárias. Você toma mais de, se eu não me engano, o teu cérebro, ele toma mais de 800 decisões durante um dia. Se você decide amarrar seu sapato, é uma decisão. Só que mais de 80% dessas 800 decisões que você toma durante o dia é exatamente automático. Ela já está gravado no seu emocional. Porque o emocional é responsável por mais de 85% das nossas ações são o emocional que é responsável e não a parte racional do nosso cérebro. Muitas pessoas entendem racionalmente que elas querem ganhar mais dinheiro, que elas precisam ganhar mais dinheiro, mas emocionalmente elas ainda não entenderam, elas ainda não conseguiram decidir. Poucas ações são feitas racionalmente durante o nosso dia. Poucas ações. Então, mas as principais decisões que modelam a sua vida hoje são 3. Por isso que é sobre essas 3 decisões que eu quero comentar com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você já está interessado em saber essas 3, já curte aqui, se inscreve no canal se é a primeira. E é um maior prazer de te ver aqui também nesse canal, se é a primeira vez. Não sei se você me conhece ou não, mas meu nome é Hudson. E tudo que eu estudo durante a semana,
eu venho e gravo um vídeo e passo aqui no YouTube para simplesmente multiplicar esse conhecimento na vida de vocês e de outras pessoas também. Por isso que quando eu começo o vídeo, eu sempre chamo vocês de multiplicadores, porque vocês também são multiplicadores de conhecimento. Então, entrando já no nosso conteúdo, a primeira decisão que você toma durante o dia, e muitas das vezes essa decisão ela é emocionalmente, é a decisão de focar. Sinceramente, eu quero que você olhe aqui dentro dos meus olhos e me diz, com toda sinceridade, aonde que você vem focando o seu tempo hoje? Aonde você vem investindo cada vez mais o seu tempo? Será que você vive falando para você que você quer comprar um apartamento, quer comprar uma casa, mas será que você hoje está investindo tempo em como comprar essa casa? Será que você hoje está investindo tempo seu em como ter mais dinheiro para poder comprar essa casa? Será que hoje você está se decidindo focar em conquistar esses objetivos seus, seja em determinada área, pode ser na sua área profissional? Será que hoje você deve estar fazendo uma faculdade de 5 anos? Será que você está focando agora, após que terminou, trabalhar nessa área? Será que você está focando por todo esse aprendizado cognitivo que você pegou, agora pôr em prática, para você poder ver isso dando resultado? Será que você está focando realmente o seu tempo aonde interessa? Porque quando você foca o seu tempo, é uma decisão. Se você está deixando a sua vida levar de qualquer maneira, deixando-se levar pelo que os outros dizem, deixando-se levar pela manada, você está tomando uma decisão também de se deixar levar pela manada. Mas aonde eu foco e aonde eu dou a minha atenção, aquilo expande na minha vida. Se eu focar somente nas dores do meu passado, nas dores do meu presente ou nos medos do futuro, aquilo ali vai cada vez mais se expandir na minha frente. É como se fosse uma lupa. A lupa, quando você pega a lupa, você consegue enxergar as letras mais de perto. E quando você começa a focar somente naquilo, é como se você estivesse passando uma lupa com teus olhos. Você começa a ver aqueles problemas mais de perto, porque aquilo se expande, aquilo se torna mais perto de você e da sua realidade. Mas se você escolhe focar no que realmente importa hoje para a sua vida, no que realmente importa nos resultados positivos, se você escolhe focar em aumentar seu prolabore por mês, se você foca em mudar de carreira, ou se você foca em ter uma casa e decide ter essa casa, eu duvido muito, mas se você estabelecer uma meta e você focar seu tempo e atenção em construir essa casa, você vai conquistar na data que você colocou. Porque tudo que você foca e dá atenção expande. Hoje, o teu ativo principal é o seu tempo. Muitas pessoas ficam pensando, mas para mim ter a casa que eu quero eu preciso de ter dinheiro. Mas meu amigo, enquanto você ainda não decidir que você quer ter essa casa, esse dinheiro nunca vai vir. Mas para mim ter um casamento bom, eu tenho que fazer várias mudanças aqui. Amigo, enquanto você não decidir que você quer ter esse casamento bom, você jamais vai fazer essas mudanças. Pare com essas desculpas, pare com esse vitimismo. Você precisa decidir o que de fato é importante para a sua vida hoje. A nossa segunda decisão que você precisa e que depende de você é dar significado às experiências que acontecem na sua vida. Wilson, como assim dar significado? Sim, a nossa vida hoje ela é constituída por significados. O significado é o que manda em tudo. Se hoje eu estou vivendo, se hoje eu instalei uma crença que está me limitando, é porque certamente eu dei um significado ruim para aquela experiência que aconteceu na minha vida. Por quê? O significado é a única coisa que eu tenho controle de decidir. É dar o significado a alguma experiência que me aconteceu. E para ficar mais claro aqui para vocês, eu quero contar a história de dois irmãos. Esses dois irmãos, eles eram gêmeos. Eles nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Eles tiveram praticamente as mesmas experiências ao decorrer do tempo, estudaram no mesmo colégio, tiveram praticamente os mesmos professores. E quando eles cresceram e tinham 18 anos de idade, quando estavam já quase terminando ali, já entrando para a faculdade, eles um dia chamaram os seus amigos e foram para uma festa de balada. E lá eles beberam e quando estavam retornando sofreram um acidente. Os amigos deles, que eram 3, acabaram falecendo, mas os 2 irmãos ficaram vivos.
Só que quando um irmão saiu do carro, ele saiu agradecendo pela vida dele. Ele saiu louvando a vida dele, dizendo que ele estava vivo. Ele se lamentou pela morte dos amigos, mas ele deu graças. E ele viu que aquela experiência que ocasionou, ele não teve controle sobre aquela experiência, aconteceu. Mas ele resolveu dar um significado. E ele deu um significado de um recomeço, de uma nova vida. Se ele viu que ali ele não morreu, era porque Deus queria algo com ele, que ele tinha que fazer algum propósito de Deus ali na vida. Esse foi o significado que ele deu. A experiência aconteceu, sim, mas agora a decisão do significado é minha. Porém, o irmão dele deu um significado totalmente diferente. Ele ficou se lamentando e se culpando por tudo aquilo que aconteceu. Pode até ter sido culpa dele, pode ter sido uma verdade isso, sim, mas veja o significado que ele viu. Depois que eles se recuperaram desse acidente, o irmão, que viu um novo recomeço da vida, ele cresceu, se tornou o maior empreendedor da cidade que eles moravam. E o outro irmão, que ficou se culpando, que deu um significado negativo, que deu um significado de culpa, que aquilo ali tudo aconteceu por causa dele, ele acabou indo por mundo das drogas, acabou bebendo. E até hoje esse irmão tem problemas com vícios, tanto os vícios emocionais e vícios em drogas químicas. Então veja, o significado sou eu que dou. As experiências, elas vêm. É como se fosse uma tempestade. Uma tempestade está vindo. Tem pessoas que vão se apavorar com essa tempestade. Tem pessoas que vão dar o significado assim, meu Deus, vai acabar tudo agora. Eu preciso me esconder. E vai ter pessoas que vai se ajoelhar e agradecer por essa tempestade. Vai ter pessoas que vai olhar e vai pensar, amanhã é dia de plantar. Que o tempo vai estar bem bom para plantar depois dessa chuva. E por outro lado vai ter pessoas assustadas, dando outro significado. Ou seja, não existe significado fixo para qualquer experiência ou para qualquer acontecimento que aconteça. Quem dá o significado a isso é você mesmo. E as nossas crenças são estabelecidas através desses significados. Quantas mulheres que já não passaram por relacionamentos ruins, pegaram homens ruins, homens que agrediam, que bebiam, batiam nelas, agrediam verbalmente, e essas mulheres se separaram desses homens e até hoje elas não conseguiram mais se relacionar com nenhum outro homem e estão sozinhas até hoje, porque elas preferem ficar sozinhas do que ter um homem desse. E qual significado elas deram para essa experiência? É que todo homem não presta. Todo homem que ela olhar, ela vai achar que ela vai passar pela mesma experiência. E essas mulheres se travam. E elas não conseguem mais se relacionar com nenhum homem. E vice-versa. Tanto que o homem também, às vezes, quando é traído pela mulher, ele olha como se todas as mulheres não prestassem. E tudo isso é significado. Mas tem pessoas que olham para aquelas experiências, que aprendem com aquilo, vê aonde ela errou e ainda ela faz um novo casamento. E ela ajuda outras mulheres a sair daquela situação, ela ajuda outros casais a ter um casamento melhor, a ter um casamento em harmonia que vai fazer com que prospere aquele casamento. Entende? Então, tudo, a nossa vida é construída através de significados. E que significados que eu venho dando ao que acontece a mim? Será que são significados que acabam me limitando? Ou são significados que estão fazendo com que eu cresça? Que eu chegue para mais perto do meu propósito? Ou será que esses significados que eu estou dando para esses acontecimentos da minha vida estão fazendo com que eu me distancie cada vez mais do meu propósito? E eu poderia passar vários exemplos aqui sobre dinheiro, sobre a profissão, sobre espiritualidade, podia passar vários exemplos, mas acredito que ficou bem claro. A decisão de você de dar significado aos acontecimentos é sua. Não importa o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque o que você faz e o que fizeram com você, você tem total controle. Mas o que o outro faz contigo, você não tem controle nenhum. E se eu não tenho controle, eu não preciso me preocupar com aquilo. Mas se eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, então aqui sim eu tenho controle. E é aqui que você não pode errar. Que tem muitas pessoas que dão significado e acabam ficando travadas a vida inteira. Acabam criando traumas para a vida delas. E elas não conseguem se desenvolver. E a última decisão, é óbvio que eu não podia deixar de falar, é a decisão de entrar em ação. Essa é uma das principais. O foco, ele é movimento. O significado, ele é movimento. Mas agora, essa decisão, a terceira decisão de entrar em ação, essa daqui já é ação mesmo.
Porque a gente precisa diferenciar o que é o movimento do que é ação. Eu já até gravei um vídeo só sobre isso, explicando a diferença entre movimento e ação. Se eu não me engano, até eu vou deixar aqui, depois que terminar esse vídeo, aqui na descrição, um vídeo sobre movimento e ação para vocês assistir, que lá vocês vão entender melhor o que é movimento e o que é ação. Hoje tem muitas pessoas só em movimento e fico perguntando por que as coisas não estão acontecendo, porque justamente só estão em movimento, não estão entrando em ação. Então, a terceira decisão que você precisa tomar é entrar em ação. Porque quando você decide, você cria uma ponte do mundo interno para o mundo externo. Porque se eu passei 5 anos estudando, eu estou fazendo o quê? Eu estou alimentando o meu intelectual, o meu lado cognitivo, estou alimentando ele com informações, né, de como eu preciso fazer aquele processo, mas para ele sair para fora, ele só sai através de ação. Então você precisa, hoje, parar de estar em movimento e começar a entrar em ação. É decidir agir. Se você estabeleceu que você quer comprar um carro novo, haja, entre em ação. Não fique só em movimento procurando carro, porque isso aqui é movimento. Ah, eu quero comprar um carro. Aí começa a pesquisar o carro. Aí começa a ver cor de carro, aí começa a falar com o dono de carro. Tudo isso é movimento. Enquanto isso, você está só querendo. Mas quando você decide comprar o carro mesmo, você vai lá na loja e tira o carro. Entende? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu decidi, mas não tenho dinheiro. Mas pode ficar sossegado. Porque daqui 1 ano, 2 anos, não sei qual é o preço do carro, pode ter certeza que você vai conseguir comprar um carro. Se você decidiu, o dinheiro aparece. Porque todo o teu foco, toda a tua energia você coloca em direção daquele objetivo seu. E o que eu queria continuar dizendo para você é que a vida não muda pelo que você sabe. Cara, tem pessoas extraordinárias que têm conhecimentos intelectuais, cognitivos absurdos guardados dentro delas. Às vezes eu converso com pessoas e fico falando, cara, esse cara aqui é gênio, essa mulher aqui é esperta demais, entende? Mas essa mulher ou esse homem, ele não consegue gerir essa capacidade intelectual que ele tem, esse aprendizado, em ação. Eles não conseguem entrar em ação. Então é como se fosse uma cadeia. Primeiro você pensa, esses pensamentos vão te gerar emoção, essas emoções vão fazer com que você haja e essa ação vai fazer com que você tenha resultado. Então, se você está focando em algo importante na sua vida, tudo bem, ok. Está dando significado que vai fazer com que você cresça, tudo bem. Mas se você não decidir entrar em ação, você tampa toda a cadeia. Você fecha a cadeia. Você coloca uma porta, você escreve uma muralha assim. E aí você não consegue ter resultado. Por isso que tem pessoas inteligentíssimas hoje que trabalham, estudam muito, têm um conhecimento absurdo de bom, mas elas não têm resultado. Exatamente porque não entram em ação. Porque eu duvido, se tem uma pessoa que entra em ação, que ela não vai colher resultado. Eu duvido. Eu faço aposta com qualquer pessoa. Se essa pessoa ela está focando em algo, se ela está dando significado positivo para as experiências que está acontecendo com ela, se ela dá significado que faz com que ela cresça e não limite ela entrar em ação, meu amigo, ninguém segura essa pessoa. Ninguém segura. Mas a partir do momento que você para de decidir entrar em ação, você tampa todo o fluxo. Você tampa esse loop infinito. Você tampa esse loop de pensamento, emoção, ação e resultado. Não tem, é assim. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, multiplicador, que hoje você possa começar a focar, que você possa começar a dar significado às experiências que acontecem com você, mas a dar um significado que faça com que você cresça. Acredite, por mais que essas experiências, acontecimentos sejam ruins na sua vida, sempre tem um lado bom e você precisa enxergar esse lado bom. Porque se talvez você enxergar um lado ruim disso, certamente isso pode te criar uma crença limitante dentro da sua cabeça. E o que impede de você criar uma crença limitante ou uma crença que vai fortalecer o teu conhecimento, que vai fazer com que você alcance o que você almeja, é o significado. Porque é somente o significado que você tem controle. E depois disso, você tendo foco, dando significado, entre em ação. Você precisa entrar em ação e não confunda ação com movimento. Nesse vídeo aqui ficou bem claro isso. Não confunda ação com movimento, porque é através da ação que chegam os resultados. Sem ação, nunca vai chegar resultado na sua vida. Se hoje você não está tendo o resultado que você queria,
é porque você não está agindo. E talvez você possa até estar agindo, mas da maneira errada. Porque é muito bom agir da maneira certa. Então, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço para você, multiplicador. E até o próximo da próxima semana, hein? Tamo junto!